O ano era 2008. Lá estava eu na casa da minha amiga e naquele dia estávamos contando histórias de terror. Ela me contou sobre um estranho programa que ela assistiu tarde da noite anterior. E segundo a mesma, o programa era sobre uma jovem que tira uma foto de uma amiga que, ao ser revelada, mostrava uma coisa um tanto peculiar. Uma mão repousando no ombro dela. E conforme a história avança, a imagem revelada vai ficando cada vez mais medonha. Uma pessoa com cabelos cobrindo o rosto aparece atrás da garota. Uma possível entidade nefasta. E para piorar, a menina acaba hospitalizada por motivos desconhecidos. Posteriormente, enquanto a saúde da coitada se deteriora, o fantasma na fotografia muda de pose, ao ponto da jovem quase ir de arrasta, o que graças a Deus não aconteceu. Mas em compensação, foi o meu sono que foi de arrasta, porque naquela noite eu não peguei o olho. Eu fiquei morrendo de medo, imaginando e criando vários cenários na minha cabeça. Se eu tinha conseguido me assustar sem ver, imagina assistir completo. Eu só consegui ver essa história na íntegra quando eu fiz 12 anos. E vi que ela fazia parte de um programa que eu conheci ainda na infância que contava sobre as lendas urbanas do Japão, indo de fantasmas comuns a espíritos tão malignos que colocariam o próprio cramunhão no chinelo. E eu tinha assistido um traumático episódio dessa série. Oferecemos nossas vidas em troca do nosso desejo. O juramento de sangue entre nós será consumado neste momento. Pesado, não? Mas e se eu te dissesse que esse programa passou no Cartoon Network logo depois de Ben 10, tarde da noite? Eu estou falando de Gakkou no Kaidan, ou Ghost Stories. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como História de Fantasmas. Um anime que parecia ser só mais uma história de terror leve para crianças, mas que acabou virando uma das adaptações mais bizarras e polêmicas já feitas na história da dublagem. E eu não me refiro à dublagem brasileira, viu? Mas o mais curioso é que no Japão ele quase foi esquecido. Um anime cult, lembrado e discutido até hoje, começou com um fracasso. E só ficou famoso por causa de algo que ninguém esperava. Uma dublagem completamente fora de série. E nesse vídeo vamos voltar no tempo para entender o que realmente foi Gakkou no Kaidan, a dublagem que mudou tudo, e é o episódio que até hoje é lembrado como um dos mais polêmicos e perturbadores, e um dos que mais me causou trauma na infância. Então, se você é novo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou Yuri e essas são as minhas fitas. Antes de tudo isso acontecer, Gakkou no Kaidan era apenas mais um anime de terror infantil, ou pelo menos era para ser. Diferente dos outros, ele não era uma adaptação de um mangá, e sim de uma série de livros do autor Toru Tsunemitsu lançados na década de 90, baseados em histórias populares de fantasmas e lendas urbanas japonesas, aquelas que fazem parte do imaginário cultural do país há décadas. A série em si foi produzida por 3 estúdios: Fuji Television, SPE Visual Works e Estúdio Pierrot, e foi exibida no Japão pela Fuji TV e suas afiliadas de outubro de 2000 a março de 2001. No Brasil, foi exibido pela Cartoon Network de 2005 a 2006. A trama acompanha Satsuki Miyanoshita, que se muda com a família para a cidade natal de sua falecida mãe. Em seu primeiro dia de aula, Satsuki e seu irmão Keiichiro e outros amigos visitam o prédio escolar abandonado ao lado do complexo escolar atual e descobrem que o lugar é assombrado. Logo depois é revelado que a mãe de Satsuki foi responsável por selar vários fantasmas que assombravam não apenas a escola, mas também a cidade, e que agora estão sendo libertados inadvertidamente devido à urbanização da área. E a mãe da protagonista deixou para trás um diário que detalha como exorcizar os fantasmas de uma vez por todas. E assim, cabe a ela e seus amigos deter as entidades para sempre. Ou seja, aquilo não era só um problema espiritual, era algo pessoal. Um ponto muito legal de se ressaltar é a abertura, que, meu Deus, cara, é maravilhosa. Nem parece que é um anime de terror. Eu vou deixar um trecho para você sentir um pouco da nostalgia dos anos 2000. Falando dos personagens, cada um deles é único, e no meu ver, eles são muito bem trabalhados e desenvolvidos. Primeiro, temos os irmãos Satsuki e Keiichiro.
A primeira é a mais forte, corajosa e determinada do grupo. Já o seu irmão se assusta facilmente, é enganado, manipulado e chora com frequência. Mas convenhamos, o moleque só tem 7 anos de idade. A Satsuki às vezes é um pouco temperamental, principalmente por causa do comportamento imprudente do seu vizinho. Ele, Hajime. Que dizer desse rapaz? Hajime é o que nós chamaríamos de um mestre kami rejuvenescido, porque ele é obcecado em uma coisa. Puxa, hoje é branquinha com listrinhas rosas. E ao longo do anime, ele mostra sua marca registrada. Não precisa dizer, Satsuki, a gente sabe o porquê você usa saia tão curta para que eu possa ver a sua calcinha. Mas tirando isso, ele é um dos amigos mais confiáveis e igualmente corajosos do grupo. O que nos leva ao seu comparsa Ryo Kakinoki. Esse cara é uma figura. Ele é um nerd que tem uma grande obsessão por temas paranormais e se diz um respeitado pesquisador sobrenatural. No entanto, na maioria das vezes ele é o primeiro a ficar com aquilo trancado. Ele tá vindo! Para de me seguir! Diferente de Momoko, aluna da 6ª série e melhor amiga de Satsuki. Ela parece não ter medo de nada, nem mesmo das situações mais perigosas, sendo muito corajosa quando se trata de ajudar a turma a combater os fantasmas. Ela também tem uma estranha conexão psíquica com a mãe da Satsuki, e com o tempo eles desenvolvem uma amizade especial com a Manojaku, que é uma entidade poderosa que há muito tempo foi selada pela mãe dos irmãos em uma árvore das montanhas, mas finalmente foi libertado da sua prisão mágica quando a árvore foi cortada. No entanto, a sua liberdade durou pouco, porque ela o selou acidentalmente no corpo de sua gata de estimação. Inicialmente, a Manojaku é hostil às crianças, mas ao longo da série ele desenvolve um apego e uma conexão e começa a dar um help para elas, às vezes oferecendo até ajuda direta. E cada episódio trazia uma criatura diferente, um espírito baseado em lendas reais do folclore japonês. Mas todos tinham uma coisa em comum: eles exploravam medos infantis muito específicos. Medo do escuro, medo de ficar sozinho e medo do desconhecido. Eu não vou falar sobre todos os episódios porque não quero dar spoiler. Somente os mais marcantes, pelo menos pra mim. Como foi o caso do episódio 6, que é sobre um espírito chamado Babasari, bem parecido com a morte, que ataca crianças que são deixadas sozinhas em casa. Esse episódio com certeza fez muita gente ir assistir ao show da fé com a avó no domingo de manhã. O episódio 2 é bem interessante porque fala sobre uma lenda urbana real nipônica, o Akamanto, que é um espírito que mata pessoas em banheiros públicos fazendo a seguinte pergunta: papel vermelho ou papel azul? Nem todos são rigidamente baseados no folclore japonês. O episódio 4, por exemplo, a bola da vez é o fantasma do compositor alemão Beethoven, que amaldiçoa as pessoas através da canção Furilize, afirmando que elas morrerão se ouvirem 4 vezes. E esse episódio tem uma cena, cara, nem sei como isso foi aprovado. Mais uma vez. Anime de terror pra criança. Sei. Na minha opinião, o episódio 12 é o mais íntimo e sentimental de todos, que fala mais sobre a morte da mãe de Satsuki e do Keiichiro, quando uma misteriosa figura semelhante a uma enfermeira aparece diante do menino e começa a assombrá-lo. É praticamente um episódio sobre perda e o sentimento de luto e solidão que fica na criança, ainda mais quando se perde alguém muito cedo. Na verdade, ao mesmo tempo que o episódio é triste, ele é poético. E quando eu terminei de assistir, eu terminei chorando. Sério mesmo. E se você for assistir, um aviso: prepare as lágrimas. Episódio 14 é aquele no qual eu falei no início do vídeo. É sobre o espírito de uma mulher que morreu atropelada em uma estrada e acaba possuindo a Momoko, e que começa a drenar sua força vital. Cara, foi barril pra ela. Coitada da Momoko. A bicha sofreu nesse episódio. Agora, vamos ao que me traumatizou pelo resto da vida. Episódio 19 é sobre um fantasma de um motoqueiro que perdeu a cabeça em um acidente, e o maníaco saiu louco da vida decapitando tudo que se assemelha a uma cabeça todos os anos, justamente o aniversário da morte dele. E eu me lembro daquela cena como se fosse ontem. Solta aí. Você me viu. O anime tinha um clima sério, com uma trilha sonora tensa, histórias que, apesar de feitas para um público infanto-juvenil, não tratavam o terror como piada, não tratavam o telespectador como idiota. Era um terror leve, mas respeitava o medo. Apesar de alguns episódios serem mais pesados, eles sempre passavam uma boa mensagem, a de que somente nós podemos enfrentar os nossos medos, e com o tempo eles desaparecem. Só que tinha um problema: o público japonês simplesmente não se interessou tanto assim.
Quando Gakkou no Kaidan foi lançado no seu país de origem, ele não foi um desastre completo e nem um sucesso, mas na verdade ele ficou naquele limbo perigoso. Não foi popular o suficiente para virar fenômeno e nem ruim o suficiente para ser lembrado como um fracasso. Ele apenas passou e sumiu. Acontece que naquela época o mercado de animes estava cheio de produções fortes competindo pela atenção do público. Séries com ação intensa, personagens marcantes e histórias com mais ousadas estavam dominando o cenário. Comparado a isso, Gakkou no Kaidan parecia comum demais. Nada revolucionário, nada memorável, a audiência foi morna e a recepção foi mediana. O destino parecia claro, ser apenas mais um anime esquecido no início dos anos 2000. Foi aí que aconteceu algo raro, algo que mudaria completamente o destino da série. Ela foi licenciada nos Estados Unidos. Foi nesse momento que tudo saiu do controle. Quando a série foi licenciada pela ADV Filmes, o cenário já era meio desanimador. O anime não tinha feito muito sucesso no Japão, não tinha um hype internacional forte. Na prática era só mais um título de catálogo. Só que aconteceu algo muito inusitado. Os japoneses basicamente disseram com todas as letras: faz o que vocês quiserem, desde que a história principal fosse mantida e os nomes dos personagens continuassem os mesmos. A equipe americana tinha liberdade criativa, e liberdade criativa na mão de dublador vira bagunça criativa. A dublagem brasileira que o diga. Professora! Sim? O coreano tá de pinto duro. Você não me conhece, eu não sou um cara tão mau assim. O máximo que eu faço é comprar revista de mulher pelada. Ao invés de simplesmente traduzir o roteiro original, a equipe decidiu reescrever os diálogos praticamente do zero. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Os dubladores perceberam que o anime original era ok, mas não tinha nada que realmente segurasse o público ocidental. Então eles fizeram o que ninguém esperava. Transformaram o anime de terror infantil em uma comédia sarcástica que quase um deboche da própria obra. Visualmente nada mudou, mas o que os personagens falavam era outra história. Em algum momento parecia que os personagens estavam conscientes que estavam dentro de um anime ruim. Isso cria um contraste absurdo. Você vê uma cena tensa, uma trilha sonora de terror, e de repente alguém solta uma frase que quebra completamente o clima. Eu vou deixar alguns trechos porque, cara, é impagável, saca só. I'm all alone, forgotten, like a black family in Bush America. Oh, perfect. It's in Japanese. Jingchao no ning tao. Wait, that's Chinese. Luckily, I can read barricade. A police station! Thank God! I never thought I'd be happy to see one of those things. Hey, put the donuts down! Drop the Krispy Kreme Serpico! We need your help here! My house look like my father and my brother after 9 months or yeah, diggity. Hello, sinner. God, can you go bomb an abortion clinic or something? You just wait. When that wonderful president finishes stacking the Supreme Court, we won't have to. Don't forget what I told you about premarital sex. Abstinence only, got it. You're such a crybaby, Ketchero. That's why they pick on you. You gotta be like Cameron Diaz in the paparazzi. Bam! It's not right to teach a child to respond with violence. He should follow the example of our Lord and Savior, Jesus Christ, and forgive his persecutors. Yeah, and take a look at what happened to him. You're not helping. Maybe Momoko is right. You should go Gandhi and show kindness to your enemies, and by doing so, turn them into friends. You're a fag, and he should join the football team. That's it! That's what I'm talking about! Pump! 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 Think of a big black man chasing you! I told you I'm going to be fine. Why are you still crying? Because his pajamas are gay. Tá, muito disso está em seu estilo de humor. O humor da dublagem não era leve, era ácido, seco e sem filtro. E bota sem filtro nisso. Run, Satsuki! Run from yet another Japanese horror movie knockoff! Run! Why am I doing this? It's not faithful to my character arc. Oh well, I'm getting paid for this. Just better read the script. It's a living. I know what you're thinking. Why aren't I Pakistani or some stone dreadlock Jamaican while you're all being racists? Creepy Japanese men can be cabbies too, you know. But women should never be allowed to drive. You're such brave, strong, handsome men. Have you accepted Jesus as your personal savior? No, I'm Jewish. I just want to make sure that you're saved. I am, and ever since I was saved, I've had the gifts. And I can sense this place is haunted. Isso fez com que a série ganhasse uma identidade completamente nova. Cada personagem passou a ter uma personalidade única. O mais cínico, o mais irritado e outro completamente sem noção. Imagina se essa dublagem tivesse sido feita no Brasil, como é que não ia ficar. E o pior é que já temos bons exemplos disso. Batman Feira da Fruta. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Vou comer a tia do Batman.
Agora mesmo eu vou lá. E agora, por que isso funcionou tão bem? Normalmente esse tipo de adaptação daria errado, mas aqui deu certo por 3 motivos. Primeiro, o anime original era neutro. Ele não era forte o suficiente para competir com a nova versão, então a dublagem basicamente tomou o controle da experiência. Segundo, o contraste gerava impacto. A seriedade visual, mas o humor absurdo criava algo novo e inesperado. Terceiro, parecia espontâneo. Mesmo sendo roteirizado, muita coisa dava a impressão de improviso real. Isso deixava tudo mais natural e mais engraçado. Claro, isso não veio sem consequência. A dublagem passou por cima de várias convenções, e algumas piadas eram consideradas pesadas, outras eram simplesmente absurdas demais pro padrão de um anime que originalmente era infantil. Isso gerou uma reputação, a de que essa versão de Ghost Stories era sem filtro, e foi justamente isso que fez ela se destacar, porque a ADV Filmes não foi só adaptar um anime, foi recriar completamente uma obra usando a estrutura original como base. É quase como pegar um filme sério e dublar ele inteiro como se fosse uma comédia, tipo o Telaclass de Hermes e Renato. O que é que tu sabe cozinhar? Hein? Miojo. Seu filho da puta, tu vai aprender a cozinhar, seu bosta! Toma essa porra! Hoje muita gente nem conhece o anime original japonês, conhece só a versão dublada. Os brasileiros a gente só conhece a versão nossa, e isso é raríssimo. No fim das contas, foi isso que salvou Gaku no Kaidan do ostracismo. Não foi a história, não foi o terror, foi a coragem ou a loucura da equipe. Ao todo, a série teve apenas uma única temporada com 20 episódios, porém, existe um misterioso e sombrio episódio que é sobre a Kuchisaki Onna. Pra você que não sabe, ela é uma mulher que cobre parcialmente o rosto com uma máscara cirúrgica e carrega uma tesoura, uma faca ou um objeto cortante. E pergunta para as pessoas se ela é bonita. Se responderem não, ela cancela o CPF do sujeito. Se disserem sim, ela revelará que os canos de sua boca estão cortados de orelha a orelha. O episódio intitulado Am I Beautiful seria o terceiro a ser exibido. Diferente dos outros, a trama seria toda centrada na Momoko, enfrentando essa entidade. No entanto, foi cancelado antes de ir ao ar após reclamações de grupos de apoio a pessoas com deficiência Fuji Television. Alguns telespectadores acharam que as feições da Kuchisaki Onna lembravam a fenda palatina, um problema muito comum em bebês no Japão. Os pedidos de cancelamento começaram após a exibição da prévia em 29 de outubro, ao final do segundo episódio, e um grupo de apoio se reuniu com a Fuji Television que concordou em cancelar o episódio. Os lançamentos em DVD, os episódios a partir do 4 foram renumerados para 3. A primeira edição em VHS e DVD ainda inclui a prévia do episódio Am I Beautiful ao final do segundo episódio, ou seja, esse episódio nunca foi exibido, sendo apenas um pequeno trailer de 15 segundos, é praticamente uma lost media, ou pelo menos por enquanto. Hoje, Gaku no Kaidan ocupa um lugar curioso na história dos animes. Ele não é lembrado como um grande clássico do terror ao estilo Junji Ito, nem como uma obra revolucionária. Ele é lembrado como um acidente histórico que deu certo. Um anime que quase foi esquecido, mas que ganhou uma segunda vida por causa de uma adaptação completamente inesperada. Com o tempo, a versão dublada virou cult. Uma nova geração descobriu a série, não pelo terror, mas pelo humor absurdo, politicamente incorreto. Hoje, quando alguém fala sobre dublagens ousadas ou adaptações criativas, esse anime quase sempre aparece como um exemplo, porque ele representa algo raro, um fracasso que virou sucesso por acidente. E talvez seja exatamente por isso que Gaku no Kaidan continua sendo lembrado até hoje, não por aquilo que ele foi no Japão, mas por aquilo que ele acabou se tornando no resto do mundo. Agora eu quero saber de você, jovem gafanhoto. Você se lembra desse anime dos anos 2000? Você também se traumatizou, assim como eu? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo e puxa animes alternativos, já sabe, deixa seu like e se inscreva no canal, porque aqui eles ressurgem das cinzas como uma fênix. Enfim, essa foi a minha fita.